E vamos falar hoje sobre o seu bolso. Vamos falar sobre dinheiro, sobre investimento com duas pessoas que sabem o que estão falando, que entendem sobre dinheiro, né? Então vamos falar sobre isso, sobre a realidade onde circula esse dinheiro e tudo mais. Estamos aqui com Murilo Duarte, o famoso favelado investidor, que é Forbes Under 30, TEDx Speaker e um baita de um empreendedor. Bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos falar aí, né, sobre dinheiro, sobre finanças e coisas que vão agregar aí a vida financeira de cada ouvinte aqui que tá prestigiando esse episódio. Isso aí, que bom que você veio. Coisa boa. E vamos falar também com o Luiz Henrique Pedro, o famoso Luiz Mind, que também é um baita empreendedor, colunista da agência Trademap, né? Falei direitinho. Yes. Palestrante e integrante do Legado Jovem. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, gente, pelo convite. É muito bom estar aqui, bater esse papo com vocês. Eu acredito que a gente vai trazer muita coisa bacana aqui para o pessoal refletir e aprender também. Coisa boa. A gente trouxe outro integrante do Legado Jovem, o fundador, que é o João Vitor Patrocínio. Também já foi ao ar, né? Sim, junto com o Felipe Moleiro. Felipe Molero, que eu me senti já naquele podcast Um merda. um lixo, Aham. entendeu? Somos dois. Porque chegou um moleque aqui, sentou na minha mesa e falou: eu tenho 13 anos e abri 6 empresas. Aí eu falei, Oi. eu com 13 anos, Comia entendeu? terra. Eu comia terra, caçava Pokémon e era isso. Foi péssimo. Mas eles estão aqui pra nos humilhar um pouco também. Com Porque, certeza. porque o Murilo tem 27 e o Luiz tem 25. E nós estamos com o quê, Arthur? Ah, não vou falar, não. Não fala. 20, melhor. claro, né? Isso, com certeza. Gente, mas olha só, vocês têm um monte de empreendimento, vocês têm uma vida. O trabalho de vocês com dinheiro é muito forte já. Eu queria, em vez de eu mesma tentar descrever os empreendimentos de vocês e falar sobre o trabalho de vocês, que vocês falassem hoje à frente de que vocês estão. Começar pelo Murilo. Boa, excelente. Sou Murilo Duarte, o criador do Favelado Investidor, né, que é um projeto de educação financeira e cultura de investimentos para compartilhar todo esse conhecimento, especialmente para quem vem da favela, né, quem vem das periferias, comunidades, da pessoa que não teve acesso a essa informação, né, independente ali da condição familiar e muitas vezes em relação ao ensino também educacional como um todo. E além disso, hoje nós estamos criando o nosso instituto, né, Instituto Favelado Investidor, porque a gente acredita que tem que ter uma parte além de cuidar do dinheiro e multiplicar, mas tem que ter uma parte de geração de renda. E para gerar essa renda, a pessoa tem que ter acesso a outros tipos de conhecimento. Então, muitas vezes, uma oratória, como se comportar numa entrevista de emprego, Excel. Saúde, eu vi você Saúde como falando, né? todo. Uma vida equilibrada. Sim, totalmente. E são coisas que eu fui aprendendo também ao longo do tempo por conta própria. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso. E hoje também a gente tem a nossa escola Favelado Investidor, onde a gente tem ali nossos treinamentos, cursos online, né? São mais de 7 mil alunos durante essa jornada. Ó, que Recentemente aí abrimos o Money Club, né, que é um treinamento desde o básico ao avançado sobre investimentos e sempre no valor acessível, né? Porque eu entendo a realidade desse público em questão e eu entendo que tem que ter essa acessibilidade e principalmente acesso a esse conhecimento, né? Então, às vezes a pessoa está um pouco enforcada ou às vezes não tem uma renda. Então, a gente tem essa missão de democratizar o acesso à educação financeira. Então, esses são um dos nossos projetos aí. Eu vi que são menos de R$3 por dia, né? Isso, menos de R$3 por dia. E a gente sempre faz uma comparação, né, entre a Netflix e o Money Club aqui, por exemplo. Né? Então, agora a Netflix vai aumentar. Então, o Money Club fica mais acessível. E sendo que com a educação financeira, ainda o Netflix pode caber dentro do seu orçamento. Então, a gente sempre faz esse checking aí. E a gente tem essa missão de democratizar e, graças a Deus, a gente vem transformando vidas aí. Maravilha. E você, Luiz? Conta pra nós o seu dia a dia. Então, quando eu conheci o Murilo, então, eu já me identifiquei bastante. Eu falei, nossa, é muito o que eu penso, né? De levar a informação de forma mais acessível para as pessoas, tanto em questão financeira quanto em questão de informação passada, né? Uma informação passada de uma forma um pouquinho mais simples. Por isso eu criei a MAD, né? A MAD hoje vai ter mais uma vertente, né? Que, inclusive, eu já conversei um pouquinho sobre isso, que é focada nas empresas. Então, levar a educação financeira para dentro das empresas, mostrar que as pessoas, os funcionários ali também podem desfrutar desse ponto, né? Então, acaba sendo um benefício para a empresa e para o funcionário também. E quanto a MAD tenta passar isso aí de forma mais simples possível, né? Então, a gente sempre tenta pegar temas que estão acontecendo ali na hora para poder trazer
uma visão focada nas finanças disso daí, né? Tanto da parte do Toguro, né? Em pleno 2022. Conhece Elon Musk? Tá fazendo foguete. E você ainda sem investir. Então a gente faz muita nessa parte, né? Então eu tenho uma mini equipe, né, que faz milagre ali. A edição de vídeo que fica por causa da outra empresa, que inclusive o Felipe também é meu sócio nessa empresa, a Dog Vídeos, que faz edição e animação de vídeos. Não é só porque eu sou sócio, não, mas é uma empresa muito foda. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, senão você não estaria lá. E o Legado Jovem, que é uma startup de educação, né? Tanto em educação em empreendedorismo quanto em educação financeira. Então, essas são mais ou menos essas frentes, né? Tem a Demind, que é a das empresas lá, mas a Demind ainda não está totalmente estruturada ainda, ela está se estruturando. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler sobre vocês é que vocês dois, vocês têm muitas coisas em comum, mas uma delas, o Luiz falou assim, tá lá no seu site, inclusive. Eu percebi que educação financeira não era uma coisa tão acessível. E o Murilo falou, eu demorei para entender o que era inflação, demorei 3 meses estudando o que é inflação. O que vocês acham aí que o brasileiro médio não tem noção, sei lá, dessas coisas? Não tem uma boa educação financeira desde a base? O que vocês acham que aconteceu aí para todo mundo estar sempre tão endividado? Olha, eu acredito que boa parte da história, a educação financeira foi vendida para quem só tem muito dinheiro, né? Ou até mesmo a parte de investimentos. E na essência, a educação financeira não é nem sobre você ficar rico, é sobre você cuidar da sua grana, do seu salário, tomar boas decisões ali com o seu dinheiro no dia a dia. E quando, né, eu lembro, eu comecei a estudar sobre o assunto, eu comprei meu primeiro livro da minha vida, que foi sobre Tesouro Direto, isso em 2015. E ali o livro todo estava técnico, né? Então eu vi que indiretamente, talvez aquele livro não era de onde eu vim, né? Porque com a educação que eu tive, que foi pífia também em relação à educação tradicional, eu não consegui entender muitos termos, entre eles a inflação, que literalmente eu demorei 3 meses para entender, porque era explicado de uma forma totalmente técnica, né? Política monetária, isso, aquilo. Eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Então eu tive que pesquisar fora até mesmo do livro, né? Eu perguntava para um professor ou outro e nenhum falava, não, isso aí não é para você. Né? Isso daqui a gente não ensina dentro da escola e muito menos, às vezes, até na faculdade. E isso porque eu já estava cursando contabilidade na época. Meu Deus, em contabilidade Exato. não era para falar de inflação? Exato. Lá falava de balanço, não falava dessa parte econômica propriamente dito. Né? E aí foi quando eu entendi. Isso não é importante, não. Isso. Que loucura. E assim, aí você vê que existe um distanciamento na comunicação, né? E como o Luiz falou, que também é um princípio nosso aqui do Favelado Investidor, que é ensinar isso sem economês. Né? Porque se eu já chegar falando assim, inflação, aí vem o Banco Central, junto com o governo, começa a imprimir dinheiro, aí tem oferta e demanda, a oferta não aumenta, junto com a demanda. O cara vai olhar a cabeça dele e falar, mano, eu não sei o que você tá Isso falando. não é pra mim. Ao contrário de eu falar pelo menos uma consequência da inflação, que é onde o pessoal entende muito bem. Eu falo sempre um exemplo mesmo que eu vivi, que quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu jogava bola na rua, com os meus amigos, tipo, eu morava na rua B e tinha a rua A. E quando o jogo era sério, era valendo uma Coca-Cola de 2 litros. E na época, o barzinho do seu Edi, que é lá na esquina, tá lá até hoje lá na quebrada, uma Coca-Cola era R$ 2,50. E já era caro na época. E hoje o seu Edi vende a mesma Coca-Cola de 2 litros por R$10. Eu falo, isso é consequência de inflação. Eu uso esse mesmo exemplo, não do futebol, mas com o Kinder Ovo. Também. Também. Kinder Ovo, antigamente, tu comprava, sei lá, chegou a comprar com R$1 o Kinder Ovo. Sim, uma época. Sim. Então aí eu falo, a consequência, a inflação é você precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Em vez de eu ficar falando toda a origem, que aí pode bugar a cabeça da pessoa. Porque no final ela vai entender o impacto no bolso dela. E esse lance do economês... Eu tô me lembrando, Lara, a gente tem um filme na nossa plataforma que é o A Grande Aposta, né? Que é um filme, que tem aquele Batman lá, qual que é o nome dele mesmo? O cara que fez o Batman, meu Deus. Meu Deus. Tem o Brad Pitt, tem o Christian Bale, tem uma galera pesada, assim, né? E esse filme, ele tenta trazer um economês de uma forma muito
clara, assim, né? Porque, tipo, tem um monte de termo técnico, o triple A, que não sei o quê e tal. E eles botam uns atores, umas atrizes lá, tipo, você tem a Margot Robbie numa banheira explicando economia, assim, tá ligado? Porque é de uma maneira fácil, assim. E é um filme genial, Obviamente, assim. você não prestou atenção a nada do que ela disse. Tanto que só lembrou Claro dessa que eu prestei cena. atenção. Olha. Então, galera, ó, a grande aposta tá no stream da BP, entendeu? É só Vamos mudar assinar de que você assunto. assiste. Mas é porque eu me lembrei disso e, assim, da importância real de você tentar trazer certos temas que são muito academicistas, né? Tipo, sei lá, às vezes eu tô falando de política, alguma coisa assim. Tenta trazer isso mais pra base, pro Isso, povo, pro assim. dia a A galera dia. às vezes não é questão de nivelar por baixo, é porque às vezes a galera não teve essa base, esse conhecimento, né? Você percebe?